Ei pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai motivar e definir o conceito de derivado direcional. Para a gente motivar o conceito, dá uma olhada para essa figura que está aqui. Nessa figura eu estou colocando aqui o eixo x, estou colocando o eixo y e eu estou colocando alguns traçados em azul. A gente vai entender o que é isso. Eu vou imaginar que a origem aqui do meu sistema de coordenadas é Ouro Preto, tá bom? Que é a cidade que eu estou atualmente, né? E aí, mais ou menos, você vai ter essa situação, né? Itabirito vai estar por aqui, Belo Horizonte vai estar por aqui, mais aqui ao sudoeste a gente vai ficar com Pouso Alegre, tá? Eu não estou muito preocupado com a exatidão disso aqui não, tá bom? Mas para a gente ter a ideia. E aí, o que eu vou imaginar? Em cada ponto que eu pegar aqui, tá bom? Um ponto de coordenada x e y, eu vou ter uma certa temperatura e eu vou imaginar que ela está sendo medida em um determinado tempo fixo, né? Vamos imaginar, por exemplo, meio-dia, né? Às 12 horas, em um certo dia do ano. Tá? Essas curvas em azul, elas são os mapas de contorno ou as curvas de nível, que a gente já viu aqui no curso. E significa que ao longo dessa curva de nível, a temperatura é sempre 12. Aqui ao longo dessa curva de nível, a temperatura é sempre 8 e por aí vai. Né? Aqui 15, 18, por aí vai. Então, aqui eu estou imaginando que em Ouro Preto, a temperatura é 15 graus Celsius, tá bom? Aí imagina que você está de carro aqui em Ouro Preto e resolve se deslocar para leste, tá? E aí você se pergunta, poxa, o que está acontecendo com a temperatura, né? Qual que é a taxa de variação da temperatura nessa direção? Veja, aqui eu estou andando ao longo do eixo x, então o y está congelado. Por acaso aqui o y vale zero, né? Então eu vou calcular a derivada parcial da temperatura em relação a x, que é dada por esse limite. Aqui eu tenho um problema, que é o quê? Eu não tenho uma lei de formação para a temperatura. Eu não estou te dizendo, a temperatura é dada por x² mais y² mais 16, né? Porque isso aqui seria obtido por dados experimentais, então você não teria uma lei de formação para esse troço. Então, o máximo que dá para fazer é aproximar esse limite de acordo com os valores que eu tenho. Dá uma olhada para essa figura, né? Aqui, ao longo dessa curva, a temperatura vale 15, então em Ouro Preto a temperatura é 15. Se eu caminho nessa direção, o próximo lugar que eu sei a temperatura é aqui, né? E vale 14. E aqui nessa figura eu estou colocando a distância entre Ouro Preto e essa cidade que eu não tenho a menor ideia de qual seja. Pode ser até que nem seja uma cidade, pode ser um distrito, né? Coisa do tipo. O que importa é que aqui a temperatura caiu. Então veja, aqui eu estou na origem e andei 10 km. Então, o meu h aqui vale 10. Tá vendo? Ó, eu estou acrescentando h na coordenada x. Né? Aqui eu estou na origem, andei 10 para a direita. Então, o meu h aqui é 10. Então, eu posso aproximar esse sujeito por isso aqui. Ó. O h vale 10. Aí, quando eu andei x mais h, aqui o x é a origem, né? Eu estou com o 0. Quando eu andei aqui, a temperatura nesse cara dá 14. Então, você vai colocar aqui 14 e aqui a temperatura no ponto que você estava, que é Ouro Preto. E aqui é 15, né? Aí esse troço seria menos 1 sobre 10, tá? E como isso é uma taxa de variação, seria graus Celsius por quilômetro, né? Por quilômetro, a minha unidade aqui é quilômetro. Então você vai dizer assim, poxa, mas o h não tem que tender para zero? 10 é muito, né? É muito. Mas é o que temos, né? A gente não tem outras informações. Então, o máximo que a gente consegue tirar daqui, o máximo que você consegue extrair de informações a partir dos dados que você tem, é isso, né? Você vai dizer, essa aproximação é ruim. Provavelmente ela é ruim, mas repito, é o que a gente tem. Digamos que a derivada parcial da temperatura em relação a x, ela pode ser interpretada como sendo uma derivada calculada na direção leste. Lembra do que eu disse, né? Eu estou aqui em Ouro Preto, está vindo de carro para cá. Então, estou indo para leste. E a gente pode também traduzir essa linguagem usando geometria analítica. Quando eu ando nessa direção, eu estou andando na direção do vetor canônico 1 e 0, né? Lembra disso, né? Aqui eu estou com a origem. Aqui, ó, eu tenho um vetor unitário. Ou seja, vetor unitário é aquele que tem módulo 1, tá? Então, eu estou caminhando nessa direção. Então, a gente pode dizer isso, né? Que esse cara é a derivada na direção leste ou na direção do vetor canônico 1 e 0.
Veja aqui, se você está aqui de carro, você poderia andar para norte também, né? Andar para o norte seria você pensar na derivada parcial em relação a y, ou em termos de geometria analítica, seria você pensar que você está andando aqui na direção do vetor 0 e 1, né? E aí a gente chama esses vetores em geometria analítica de vetores canônicos, né? No caso, o i aqui seria 1 e 0, o j seria 0 e 1. Agora, nota que da mesma maneira que eu pensei em andar para leste ou para norte, eu posso andar em várias outras direções, né? Eu posso andar no sentido nordeste, no noroeste, no sudoeste ou no sudeste, né? O que acontece? Se eu penso em termos de taxa de variação, eu acho que é quase que natural a gente imaginar e fazer a mesma pergunta. A gente se perguntou o que estava acontecendo com a taxa de variação quando você andava aqui de Ouro Preto para leste, né? E aí a gente estimou a derivada, né? Se a gente pegar e fazer a mesma coisa, por exemplo, aqui na direção noroeste, digamos que você está em Ouro Preto e indo para Itabirito, né? O que está acontecendo com a taxa de variação nesse sentido, né? Aí a gente poderia fazer uma aproximação também. Para obter essa taxa de variação, evidentemente, eu vou de novo obter uma aproximação, né? Veja que ir para noroeste seria andar nessa direção aqui, né? Tá bom? Então veja, andando nessa direção, o próximo sujeito que eu sei a temperatura é aqui, né? Na curva de nível em que Itabirito está. A distância entre Ouro Preto e Itabirito, vou colocar aqui que é mais ou menos uns 40 quilômetros, tá bom? Então aqui a derivada seria aproximada, a taxa de variação, ela seria aproximada por quem, né? Eu teria que pegar o próximo, no caso é 18, menos o sujeito que eu estou, que é o inicial, que é 15, né, a temperatura nele, e dividir pela distância. Eu iria aproximar por isso aqui, ó. Tá vendo? Olha só. O próximo, que é a temperatura é 18, menos o inicial, que é 15, dividido pela distância, que é 40. Então, eu sei que nessa direção, né, a temperatura está aumentando. Então, a derivada nessa direção vai ser positiva, tá? Isso significa que a temperatura está crescendo, ela está aumentando. Agora, a gente precisa definir essa ideia matematicamente. E é isso que a gente vai fazer agora. Para definir derivada direcional matematicamente, a gente vai pensar assim, ó. Digamos que você está aqui com esse ponto, né? E aí eu vou imaginar que eu queira ir nessa direção. Essa direção ela vai ser determinada por um vetor. O vetor que eu vou escolher vai ser um vetor U, que é unitário. Vetor unitário é aquele vetor que tem módulo 1, tá bom? Não é vetores que têm coordenadas 1 e 1, não. É um vetor que tem módulo 1. Então aqui, olha só o que a gente vai imaginar. A gente quer andar nesta direção, né? Então aqui, ó, tem um vetor U, né? E aí, sei lá, você vai pegar um sujeito aqui e vai dar uma espichada nele, né? Aliás, vou até trocar o ponto aqui, né? Digamos que você dá uma espichada nele aqui, ó. Esse ponto que você vai chegar nele, né? Bem, quem que vai ser esse sujeito? Vai ser um deslocamento desse ponto que é representado, né, pela soma do ponto aqui, que no caso a gente vai imaginar no vetor, né? Mais um certo deslocamento, que eu não sei quem que é, né? Eu vou chamar de H, vezes o vetor U. O vetor U tem coordenadas A e B, né? Certo? Então, se eu chegar aqui nesse ponto, ó, na hora que eu fizer essa conta, vai ficar x0 mais AH, né? y0 mais BH. Tá? Então, esse ponto aqui, ó, então a gente tem esse ponto e tem esse ponto. Se a gente der uma olhada para essa figura aqui do lado, ó, a gente tem a seguinte situação. Você tem o gráfico de uma função aqui, né, que é um z igual a f de xy, né? E a gente vai imaginar o seguinte. Aqui embaixo, eu estou com essa situação, né? Então, eu vou imaginar aqui, por exemplo, uma retinha, né, que é paralela a esse vetor U, que ele vai ser o vetor diretor da reta, né? Certo? Então, aqui, eu vou estar no ponto x0 mais AH, B0 mais BH, né? Aí esse cara, sei lá, ele vai ter uma imagem aqui, né? Que você vai ter uma curva passando aqui, que é a imagem dessa reta, né? Então pronto, o que a gente faz? A gente vai medir a taxa de variação aqui, né? Entre essa imagem e essa, que vai ser dada por essa diferença aqui, ó. Tá certo? Essa diferença aqui, ela vai dar pra gente a taxa de variação, né? Tá vendo? Eu tô pegando essa imagem menos essa imagem, né? Que é o f dessa coisa menos o f dessa coisa, dividido pelo h, que é a quantidade que eu estou dilatando o vetor u aqui. Tá? E aí eu vou passar o limite nesse cara quando o h tender para zero. Né?
Então, veja, esse sujeito aqui me dá uma taxa de variação, né? É uma taxa de variação média. Quando eu fizer o h tender para zero, eu vou ter a taxa de variação instantânea. Só que essa taxa de variação instantânea está sendo dada na direção do vetor u, percebe? Então, a gente chama esse sujeito aqui de derivada direcional de f na direção do vetor u, e esse vetor u a gente sempre toma ele unitário, tá bom? No ponto em questão, certo? Essa é a definição, tá bom? Como de costume, a gente vai ter um teorema que vai ajudar a gente a calcular essa derivada sem muita dificuldade, mas a gente vai discutir isso na próxima videoaula, tá ok? Pessoal, vou encerrando por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.